Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli. Minha saudação ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da área judiciária e secretário da sessão. Saúdo também os ilustres advogados que atuarão nesta sessão de julgamento, doutor Paulo Gastal, doutor Ney Euclides Vieira, doutor Robson Brum Dias. Minha saudação aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e eu faço aqui em nome do doutor Rogério Vargas, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Colegas, antes de passarmos ao primeiro julgamento da tarde, queria fazer uma breve referência, porque estamos hoje realizando a última sessão do ano. Um ano atípico, um ano de dificuldades em razão da Covid, e que alterou bastante os hábitos e o trabalho de todos nós, de todo o Brasil e até do planeta. Mas o Tribunal Regional Eleitoral, assim como os demais serviços, os demais tribunais, se adaptaram. Desde março, estamos realizando sessões virtuais e o trabalho praticamente todo virtual, inclusive o trabalho administrativo, o trabalho nos cartórios eleitorais, trabalho jurisdicional no primeiro grau, através do juiz e do Ministério Público Eleitoral, enfim, um ano atípico. Então, cabe fazer um agradecimento a Deus, em primeiro lugar, por ter permitido que todos nós aqui desse pleno pudéssemos ter enfrentado este ano com saúde e estarmos todos aqui atuando. E aqui eu estendo também este trabalho e esse agradecimento ao nosso colega Roberto Fraga, que até poucos dias estava atuando conosco e agora foi sucedido pelo colega Amadeu Butelli. Então, esse agradecimento é muito importante. Também quero fazer e ressaltar o trabalho e enaltecer o trabalho desse Tribunal Pleno, da jurisdição. Inicio pelo nosso vice-presidente corregedor, desembargador Abreu Lima, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, que esteve desde maio junto conosco, lado a lado, participando ativamente dessas nossas decisões e principalmente da jurisdição eleitoral. E estendo, assim, esse agradecimento, esse reconhecimento a todos os eminentes desembargadores. Desembargador Butelli, desembargador Thompson Flores, desembargador Gerson, desembargador Silvio, desembargador Gustavo Diefenteller, e ao nosso procurador, doutor Fábio Venzon, e também ao doutor Pumes, que também tem participado das nossas sessões. Quero fazer um agradecimento muito especial, colegas, aos nossos dedicados e competentes servidores do Tribunal Regional Eleitoral, em ambos os graus, sejam os servidores que atuam junto à jurisdição desse tribunal, sejam os servidores da área administrativa do Tribunal Regional Eleitoral e a todos os servidores das 165 zonas eleitorais. A todos o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Não foi à toa que realizamos eleições em época de pandemia com resultados tão proveitosos, tão satisfatórios. Isso mercê da dedicação, da competência do nosso servidor do Tribunal Regional Eleitoral. Estendo esse reconhecimento, esse agradecimento aos servidores e colegas da EGE e também do EAD, o ensino à distância.
todos são merecedores, sejam os servidores da Escola Judiciária, sejam os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, todos são merecedores do nosso reconhecimento e da sociedade gaúcha. Assim, fazendo esses agradecimentos, quero desejar a todos um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja um ano de muita saúde, em primeiro lugar, que seja o ano da retomada da saúde e da normalidade. Assim, esperamos que se realize através da disponibilidade da vacinação, que esperamos venha em breve, sem, todavia, abrirmos mão das cautelas, dos protocolos para enfrentarmos essa nova normalidade. Quero também aqui estender minha saudação à ilustre e briosa classe dos advogados, aqui representado pelos colegas que estão nesta sessão, fazer o nosso agradecimento, nosso reconhecimento aos advogados, ao AB Gaúcha, que sempre tem enaltecido e atuado de forma imprescindível à realização da justiça. Então, com meus colegas, mais uma vez o agradecimento e o reconhecimento a todos e renovando votos de um Feliz Natal e um feliz ano de 2021. Muito bem. Presidente? Pois não, desembargador Arminio, por gentileza. É claro que sempre... Só um complemento, podíamos também aqui registrar o desembargador Miguel, né, que atuou muito nessa sessão, e, embora tenha nos desembargador Mafini, e não sei porque congressei mais, senão outro desembargador que tenha atuado aqui, que são assistentes assíduos das nossas sessões. Eu agradeço muitíssimo a lembrança do desembargador Arminio e realmente estendo o nosso reconhecimento, nosso agradecimento, mas principalmente o reconhecimento pela atividade jurisdicional prestada nesse ano de 2020 pelos eminentes colegas desembargador Miguel, desembargador Mafini, e esse é o risco que se corre quando se fala de improviso e se fala nominalmente. Esquecer alguém. Presidente. Infelizmente, o colega tão capacitado como é o desembargador Arminio estava atento e corrigiu esse equívoco a tempo. Muito obrigado. Presidente, eu me permitiria acrescentar, porque por 5 meses esteve conosco, a testa do tribunal, a desembargadora Marilene. Sim, perfeitamente, exatamente. Tenho que admitir que o improviso nos faz cometer essas lacunas aí. Realmente, agradeço muitíssimo o desembargador Gustavo de Effenteler. Tivemos o prazer do convívio, a dedicação sempre reconhecida da eminente desembargadora Marilene Bonzanini, que presidiu esta corte até maio de 2020. Então, estendendo também a nossa colega, a nossa ilustre presidente, desembargadora Marilene, o nosso reconhecimento ao excelente trabalho prestado nesse tribunal, como se sabe, presta na jurisdição estadual no Tribunal de Justiça do Estado, e também, então, agradeço muito ao desembargador Gustavo pela ótima lembrança. Se algum presidente quiser usar a palavra, pois não. Senhor presidente, só gostaria também que não está na jurisdição, mas está conosco, e esteve na jurisdição, mas está conosco o desembargador Jorge Dallagnol, que também compõe os nossos quadros, e eu acho que um nome que nós podemos também relembrar. Sem dúvida, o desembargador Jorge Dallagnol, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nosso colega direto lá do Tribunal de Justiça do Estado, um magistrado altamente qualificado, um exemplo para todos nós e que presidiu esta corte aqui com muita disposição, dedicação e competência, e presidiu as eleições de 2018. Excelente lembrança, desembargador Gerson. Eu só posso admitir que eu estou ficando velho mesmo, né? Não convém falar de improviso. É bom escrever tudo, e como não deu tempo para escrever, então... Mas é para isso que existe o trabalho coletivo, né? O trabalho de equipe. Sempre que se individualiza alguém vai ser esquecido. Deve ter alguém que nós estamos esquecendo aí.
Por isso que eu contaria aí com o apoio, com a ajuda dos colegas. Se esquecemos alguém, por gentileza, esse é o risco que se corre quando se nomina pessoas de improviso. Presidente. Amadeu, por gentileza. Colega substituto também, o desembargador Oyama. Sim. O desembargador Oyama também, que integra a corte. Sim. Na classe dos juízes, o desembargador Oyama. Temos na classe dos desembargadores, o desembargador Guinter Spode e a desembargadora Ângela Brito. Na classe do desembargador federal, desembargador Thompson, nosso Ricardo... Desembargador Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, e todos foram citados, né? Os advogados, a classe dos advogados, dos juízes de direito, dos desembargadores, enfim, todos. O importante é externar este reconhecimento à participação de todos, porque eu tenho reiteradamente dito que o Tribunal Regional Eleitoral somos todos nós, magistrados, servidores, Ministério Público, advogados, todos imbuídos de realizarmos a justiça eleitoral. Bem, colegas, feita essa observação, não sei se alguém deseja se manifestar, falar à disposição, senão vamos passar para os julgamentos da tarde. O primeiro deles é o recurso 060-046453, procedência São Valério do Sul, a relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, e é um voto vista do desembargador Thompson Flores. Recordo que os ilustres advogados já fizeram sustentação oral e o Ministério Público também já se manifestou, doutor Fábio. Então, eu passo a palavra ao eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos feitos por Vossa Excelência e, da mesma forma, as homenagens que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência, ao externar as homenagens, as referências, já falou por todos nós. Não há necessidade de nós reproduzirmos todos os cumprimentos. Então, eu me associo a todas as referências muito justas feitas por Vossa Excelência. Eu pedi vista dos autos, senhor presidente, porque na sustentação oral foi mencionado um processo em que eu havia pedido, que eu havia sido relator. E do cotejo do exame do brilhante voto do eminente relator, eu vi que não há nenhuma colisão entre as conclusões e eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto ou se tão somente mantém os votos já proferidos na rede. Então, proclamando o resultado, o recurso 060-046453, de São Valério do Sul, à unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de julgar procedente a impugnação e indeferir o registro da candidatura. Acórdão publicado em sessão nesta data. O próximo julgamento da tarde é o processo 060-050970, procedência Itaara. Aqui nós temos um voto vista, a relatoria do eminente desembargador Thompson Flores e o voto vista do eminente desembargador Gerson Fischmann. Também já houve manifestação do ilustre advogado e do Ministério Público. Então, eu passo a palavra ao eminente desembargador Gerson. Senhor presidente, da mesma forma, endossando todas as saudações e também regozijando com todas as homenagens justas e merecidas, passo imediatamente também a uma rápida justificativa e adianto que estou acompanhando o eminente relator e ontem, até em função da sustentação oral também, e todos os advogados que aqui vêm sempre nos despertam muita necessidade de reflexão e contribuem sobremodo, como os advogados aqui presentes, tal como fez o doutor Haddad ontem, eu fiquei realmente em dúvida quanto à possibilidade de uma necessidade de litisconsórcio, no caso da propaganda irregular antecipada, porque a dicção da letra legal fala que o infrator será multado e o beneficiário quando comprovado. Mas também verifiquei que está a jurisprudência do TSE e dos tribunais eleitorais há tempo já pacificada, no sentido de que não há esse litisconsórcio.
Então, independente de uma dúvida que eu havia, obviamente que para até a questão da segurança jurídica, eu vou manter a linha do entendimento da desnecessidade e no voto que eu já lancei na rede, pedido vista, eu justifico, inclusive, o porquê. E o outro ponto, senhor presidente, só para também, imagino que o advogado esteja talvez nos assistindo, as partes, no que diz respeito à presunção de conhecimento, no caso, eu até fiquei também em dúvida quanto ao fato dos 30 dias que ficou na rede, porque também sabemos que essas postagens de redes sociais, elas são muito instantâneas, elas vão se sobrepondo e aquela postagem inicial, muito provavelmente, minutos ou horas ou dias depois já estava em outra escala. Mas, de qualquer sorte, identifiquei também, dessa leitura que pude fazer, que havia, além dos 30 dias, no compartilhamento do que o partido tinha colocado, além da relação familiar que o tribunal está já tradicionalmente levando em conta, né, em várias situações, o candidato ou beneficiário mantém uma relação que se chama de amizade na mesma rede social com a sua filha, o Facebook, e isto aí, então, assume também uma proporção no caso concreto, e em cada caso, evidentemente, como se costumava dizer, e aqui é uma homenagem ao desembargador Abreu Lima também, né, que o doutor Ovidio dizia, os italianos sempre nos ensinaram que o julgamento é uma pacientíssima indague case per case. E, embora a gente tenha sempre as jurisprudências que nos guiam, aqui nesse caso específico, na verdade, o que se vê é uma relação cuja presunção de proteção de um valor maior, que é o valor da igualdade das eleições, para evitar o desequilíbrio, inclusive, antes do início do certame como um todo. Então, fazendo esse resumo, e como eu digo, o voto vista está na rede, eu faço a justificativa e, com muita tranquilidade, acompanho e elogio o voto do eminente relator, desembargador Thompson Flores. É nesse sentido. Muito bem. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Presidente, só um acréscimo, né? Sim. Estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, e agora mais coisas cheias do desembargador Gerson, mas e quando antes eu ouvi o voto do desembargador Thompson, a filha, né, o pedido explícito de voto, eu me lembrei, desembargador Thompson, de uma frase de Canning, que era a seguinte: Deus me livre dos amigos ingênuos, né? Agora também das filhas ingênuas, né? É verdade. Muito bem. Não sei se algum colega deseja fazer qualquer manifestação aos votos já lançados. Então, vamos proclamar o resultado. Recurso 060-050970, de Itaara, a unanimidade, negar um provimento ao recurso. O próximo recurso é um agravo regimental, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, procedência de Pelotas, e o recorrente é Rafael Godoy Porto Martinelli. E há um pedido somente de interesse por parte dos advogados doutores Marcelo Gaiardi Ribeiro e Paulo Francisco Grigoletti Gastal, a quem eu estou estendendo a saudação inicial, que ainda acho que não estavam integrando a tela, a sala. Bem, neste caso, desembargador Armínio, nós não teremos a manifestação do Ministério Público, né? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, endossando todas as saudações e todas as homenagens feitas, e Vossa Excelência fala pelo tribunal, essa é uma questão interessante. Na verdade, se trata de um agravo interno, porque ataca uma decisão monocrática minha de não conhecer de embargo de declaração. E a situação lembra um pouco aquela que há pouco foi relatada aqui pelo desembargador Silvio. Em suma, é o seguinte: o ora agravante pretendeu ingressar como terceiro interessado quando de decisão que deferiu o registro de candidatura de outro candidato. E entendi, então, que ele não tinha legitimação para tal. E daí os embargos de declaração e agora o agravo interno. E, na verdade, o agravante não tem essa legitimação.
Até porque, e naquele caso do desembargador Silvio, o desembargador Gerson, como processualista de escola que é, jurista de escola que é, suscitou até uma dúvida quanto à própria legitimação para intervir como interessado. E aqui, aliás, não sei se vou tirar a graça de qualquer um dos recorrentes, mas especialmente do agravante, nem que se retotalize os votos, ele vai ficar eleito, vai resultar eleito. Não é? Será outro candidato. E aí já se evidencia, pelos números que tem e que me foram fornecidos, já se evidencia que não tem interesse direto, porque não vai resultar em proveito próprio. E, quanto ao mais, me permito aqui, vou brevemente, até em atenção aos advogados presentes, e que o voto escrito, a decisão escrita aqui, sintetiza melhor de qualquer uma, disse o seguinte: retorna a orientação consolidada no enunciado da súmula 11 do TSE, no sentido de ser admissível o recurso interposto por partido político e, por extensão, pelos candidatos e coligações, que não propôs a ação de impugnação ao regime de candidatura unicamente na hipótese de tema constitucional, matéria constitucional, o que não é o caso dos autos, que se trata de questão a envolver a Lei 9.504 de 2007. E prossigo. No ponto, a resignação vertida nos aclaratórios traduz o mero inconformismo do embargante relativamente à parte da decisão que, diante do óbvio objetivo imposto pela súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu a sua integração à demanda na condição de terceiro prejudicado. Aliás, firmou-se na jurisprudência da Corte Superior Eleitoral o entendimento pela inadmissibilidade da intervenção de terceiro interessado, exceto se efetivamente comprovado seu interesse direto na solução para a causa, para que incida o regulamento posto nos artigos 119 e 996 do Código de Processo, e cito a decisão dos ministros Barroso e Salomão. Prossigo. Nos processos de registro de candidatura, a esfera de interesses diretamente atingida circunscreve-se à figura do candidato, que terá deferido ou indeferido o registro da sua candidatura, não comportando assim interveniência de terceiro participante no pleito, sob argumento de ser alcançado pela solução dada ao processo, quanto a ele gera efeito sobre a contagem de votos, alterando o resultado do pleito. Aliás, sequer existe na espécie a possibilidade de participação do embargante no processo da qualidade de assistente simples, como recentemente decidido por este regional, e é o precedente da relatoria do desembargador Silva. E sentindo aqui que algum interessado já vai tomar um gol no primeiro minuto, mas da totalização não vai resultar a sua eleição, sinto dizer, mas para se ver que não tem aí interesse direto algum. E quanto à retotalização dos votos, que se invocou aqui pelo agravado, isso é de ser feito no primeiro grau. É de competência do juízo de origem com o procedimento a ele peculiar. Com o que, presidente, estou desprovendo o agravo nominado regimental e, na verdade, agravo interno. É como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Senhor presidente. Pois não, desembargador Gustavo. Por gentileza, me associando a todas as saudações feitas por Vossa Excelência, me associando também a todas as homenagens dos nominados e ainda me associando aos votos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo proferidos por Vossa Excelência. Eu só pedi a palavra, adianto que estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, mas para, além de saudar o doutor Marcelo, nosso contumaz, corriqueiro, colaborador aqui, o doutor Robson, eu quero saudar especialmente o doutor Paulo Gastal, que carrega em seu nome o sobrenome paterno, coincidente com o meu sobrenome materno, ambos somos Gastal, né?
Então, só queria fazer essa observação, saudar o doutor Paulo, dizer que é um prazer. Nós não nos conhecíamos, não nos conhecemos, né? A família Gastal, a essas alturas, já está bastante ramificada, né? Mas tem as suas origens lá no município de Pelotas, que eu imagino que seja o município de origem do doutor Paulo. Então, fica o meu abraço aí pelo nosso parentesco ainda aqui distante, né? Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigado. Pois não? Você está sem som, desembargador Armínio. Informações que tenho da STI, no caso, quem entraria seria o candidato Sidney e não o agravante. Eu sinto de dar essa má notícia ao agravante, né? Mas só para evidenciar que não tem interesse direto. Né? Perfeito. Bem, então, proclamando o resultado, agravo regimental 060... Pela ordem, doutor. Pela ordem, doutor. Pois não, doutor Paulo. Eu acredito que está havendo um equívoco. O agravante é o candidato Rafael da Costa Amaral. E o recorrente é o Rafael Martinelli. Sim. O Rafael Acosta Amaral, se não reconhecido, se for indeferida a candidatura do Rafael Martinelli, o candidato Rafael Amaral, ele se mantém na cadeira. Hoje ele foi, inclusive, amanhã vai ser, inclusive, diplomado pela cadeira. Ele só vai perder a diplomação se os votos do Rafael Martinelli forem contados. Tem um erro aí de pessoa. São dois Rafaéis. Sim, mas é quanto ao outro que eu estou me referindo. É quanto ao outro. Não. O seu, inclusive, sei dessa questão da diplomação, a questão da retotalização, mas é uma questão que não nos cabe avançar aqui, não é? É isso. Não sei, inclusive, do problema esse da diplomação já... Não sei se é hoje ou amanhã. Isso. Eu acho que é hoje. Mas, se for amanhã, eu sei disso. Mas essa retotalização e suas consequências, isso é tema lá para ser apurado pelo juízo de primeiro grau, não aqui. Até porque é um procedimento de retotalização, etc. Né? Exatamente. Muito bem. Bem, então, proclamando o resultado do agravo regimental 06022914 de Pelotas, interposto por Rafael Godoy Porto Martinelli, o resultado é o seguinte: a unanimidade negaram provimento ao agravo regimental, tendo em vista a alteração da situação do candidato para deferido com recurso, comunique-se com urgência ao juízo da 34ª Zona Eleitoral de Pelotas para que adote as medidas pertinentes, com vista à nova totalização dos votos, nos termos do artigo 216 da Resolução TSE 23611, de 2019. Após as diligências legais cabíveis, encaminhe-se os autos à presidência deste regional para o exame de admissibilidade dos recursos especiais interpostos. Acórdão publicado em sessão nesta data. Senhor presidente. Pois não, doutor Marcelo. Muito brevemente, como é a nossa última sessão antes do recesso e convivemos durante tantas sessões aqui, só queria desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo aos nobres julgadores e dizer especialmente ao doutor Armínio e ao doutor Amadeu que o Baltazar Maria de Moraes Júnior já disse uma vez que Deus está nos reservando algo maior. Vamos torcer que na próxima quarta-feira a nossa sorte seja melhor. Um abraço a todos. Bom Natal. Doutor Marcelo, eu ouvi isso do nosso presidente Paulo Odoni, uma vez que nós perdemos uma final da Copa do Brasil aqui para o Corinthians. E com isso me levantou. E realmente, depois nós ganhamos o Brasileirão. Mas o Grêmio é assim, né? Exatamente. Jamais nos matarão. Não, somos imortais. Um abraço. Peço licença para me retirar. Tá bom, doutor Marcelo. Muito obrigado pelas felicitações e um Feliz Natal e Ano Novo para o senhor. Bem, o próximo julgamento, colegas, é o número 4 da pauta, é o recurso 060025555, de origem São Luís Gonzaga, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, recurso interposto por José Antônio Caetano Braga, e com pedido de sustentação oral por parte do ilustre advogado, doutor Robson de Alencar Brum Dias,
que falará pelo recorrente José Antônio Braga. Eu passo a palavra ao eminente relator, em razão do resultado encaminhado. Senhor presidente, o projeto de voto é pelo provimento, né? Como diz o desembargador Thompson, muito apreciaria ouvir o ilustre procurador, mas se ele entender de dispensar sustentação oral, não é? Se for unânime a decisão, então dispensaria a sustentação, eminentes. Eu acho que é unânime até agora. Estou brincando, doutor. Agora é unânime, né? Então está dispensado. A indicação que nós temos aqui na rede é de unanimidade, todos os julgadores acompanhando o voto do eminente relator. Doutor Fábio Ventura, por gentileza. Ok. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação ao doutor Robson, uma saudação à nossa audiência. Inicialmente me associo aí às congratulações do eminente presidente, seja em relação à Corte, a atuação da Corte, e aí, meu parabéns aí para a atuação do presidente, meu parabéns também pela atuação do vice-presidente e corregedor, que esteve ao seu lado aí nessa atuação administrativa das eleições, e na parte jurisdicional também presidindo as nossas sessões. Então, também nossa saudação a todos os desembargadores aqui da Corte, e dizer que, assim, nós convergimos em mais de 85% dos casos, né? Essa que é a grande verdade. E as exceções aí, essas exceções eu entendo como saudáveis, porque demonstram a nossa independência de convicção e de atuação, né? E também aqui vai a nossa saudação especial em nome do doutor Rogério a todos os servidores da Corte, que não vou nominar também para não esquecer alguém, mas assim, eu tive sempre um atendimento especial dos servidores da Corte, e que muito nos auxiliaram. Eles conhecem demais, eles têm muita experiência e são especialistas na matéria, né? Sem eles, não seria possível esse trabalho, essa que é a grande verdade, né? Então, feito essa breve saudação, né? Desejando, claro, um Feliz Natal e um 2021 com vacina para todos. No caso concreto, trata-se de rejeição de contas, de indeferimento de registro em virtude da linha G, rejeição de contas do presidente da Câmara de Vereadores, desde que não realizou concurso público. A Câmara de Vereadores do município, simplesmente, ela não possuía servidores efetivos. Ela tinha 20 e poucos servidores, todos eles cargos em comissão, alguns cargos cedidos do Executivo. Então, violação clara à Constituição, ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade. Na linha G da rejeição de contas, não há necessidade do enriquecimento ilícito, nem do dano ao erário. Isso é aquela outra linha, que é a condenação em improbidade administrativa. Aqui em condenação, rejeição de contas por irregularidades insanáveis, e por insanáveis nós temos que entender, e era assim, inclusive, sempre se entendeu dessa maneira, aquilo que tem a nota da improbidade. Insanável não é aquilo que pode no futuro ser resolvido. Então, se for assim, se alguém se apropriasse do dinheiro público, seria sanável, né? Porque ele pode devolver o dinheiro no ano seguinte. Não é essa a natureza da sanabilidade, da insanabilidade que a lei exige. É a nota da improbidade, a gravidade, né? E diria até que esse caso aqui é mais insanável aqui do que o apropriar o dinheiro. O dinheiro você pode até devolver, né? Mas aqui, o período em que esses servidores ficaram ali, o período da violação ao princípio da legalidade, da impessoalidade, esse aí é irreparável, não tem como voltar ao tempo, né? Então, é insanável. Conduta dolosa, por quê? Porque se trata de um presidente que é vereador por várias legislaturas, e o TCE já, vários anos, o TCE vinha alertando e dizendo que haveria de se fazer concurso. Isso aqui é 2013, desde 2008, 2009, 2010, e ele está exercendo o mandato desde 2005, então é evidente que ele sabia disso, né? E ele assume e mantém essa situação, né? Não modifica em absolutamente nada essa situação, salvo engano, inclusive, chama outras pessoas dessa mesma sistemática, né? Por isso, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas, né? Por irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, no sentido dos princípios, né, a violação aos princípios, é o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, né? Então, você tem violação ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade, quando você deixa um órgão somente com cargos em comissão, sem nenhum cargo efetivo, isso viola o princípio da impessoalidade. E a gente já sabe, nós tivemos condenação há um tempo atrás, o caso de Bagé, ou condenação até mesmo
do presidente da Assembleia Legislativa, né? Porque o irmão dele, o prefeito de Bagé, estava usando servidores. E, infelizmente, a gente tem vários casos de utilização de servidores que são CCs, exatamente por esse vínculo, que a pessoa, a qualquer momento, pode ser colocada para a rua, e CCs acabavam. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que isso facilita. Quando você não tem os servidores efetivos, é como eu mencionei uma outra vez, em órgãos que a pessoa não tem que concorrer, não vai precisar de gente para ser cabo eleitoral, para lhe auxiliar, é até menos problemático você ter CCs, é até menos problemático. Agora, num órgão que você precisa disso, essas pessoas podem ser, a depender do caso, podem ser utilizadas, seja para pagar um jantar de adesão, como aconteceu em Bagé, seja para ser usado na campanha, né? Você tem muita gente que outros candidatos não têm, né? Que estão aí no seu entorno e você pode utilizar na sua campanha. Por isso deveria ser reduzido ao máximo esses CCs nos órgãos legislativos, né? Esse é o nosso entendimento. Nós entendemos que há uma utilização indevida desses servidores. Então, aqui, nesse caso, é exatamente essa situação. Já bem, não tinha um servidor efetivo. Não tinha um servidor efetivo na Câmara de Vereadores. Isso aí tem que ser mudado, esse quadro. Tem que ser modificado esse quadro, até porque há bem do serviço público. Porque quando acontece, e acontece, já houve julgamentos aqui na Corte, quando acontece de se utilizar essas pessoas, essa troca, eu lhe dou um emprego para você me auxiliar, essa pessoa não está sendo escolhida pela sua competência. Ela está sendo escolhida por causa dessa troca. Né? Então perde o administrado também, porque nós queremos pessoas competentes na frente do serviço público. Então, entendemos realmente que essa hipótese aqui é típica hipótese aqui da linha G. Houve a rejeição das contas, é presidente da Câmara de Vereadores, não é o prefeito, né? Deveria ser pela Câmara de Vereadores, é o presidente da Câmara de Vereadores, contas rejeitadas. Até onde eu sei, não teve anulação dessa decisão, né? Não sei se houve, mas assim, a princípio, não, o parecer aqui é do Dr. Pumes, né? Não há notícia aqui de anulação. Enfim, este é o nosso... Aqui, só para ter o dado, são 21 servidores, sendo 17 cargos comissionados e 4 cargos ocupados por servidores cedidos pelo Poder Executivo. Né? Então, a alegação de que isso aí é mais em conta, eu acho que esse tipo de situação tem que haver uma mudança, assim, né? E aí também compete aqui ao Judiciário a contribuição para essa mudança. Né? Entendemos que tem que mudar esse quadro. Deviam ser 20% de servidores CCs, 80% de servidores efetivos nesses órgãos. Né? Nós temos ali a Constituição, artigo 37, exatamente para isso, né? Exigindo concurso público, e não me parece que justifique isso de gastos, porque nós temos todos esses outros problemas que eu mencionei, e nós conhecemos em virtude dos processos que já passaram aqui pela Corte. E em virtude disso, nós estamos aqui opinando pela manutenção da sentença, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, o apanhado geral da linha G eu fiz na sessão de ontem, e evidentemente não vou repeti-lo. Né? Esse é um processo que estava pautado e eu retirei de pauta exatamente para examinar com mais devagar a situação. A questão toda envolve a inexistência de quadro de servidores na Câmara de Vereadores. Tá? E, enquanto isso não existe, tem servidores cedidos pelo Executivo, menor número 4, e há servidores comissionados. Não me parece que esse tipo de infração seja de molde a caracterizar aquela irregularidade insanável que reclama a linha G. Até porque ter-se que examinar com mais devagar a situação concreta dessa Câmara Municipal. Há casos de câmaras que têm assessorias legislativas, assessorias dos vereadores, que são típicos cargos de provimento comissionado. Só que não me parece assim que se possa ir mais adiante, além do que se tem nos autos. É uma infração administrativa, deve ter seu quadro funcional, deve ter, mas não se sabe as condições do caso concreto, da situação desse município, sua Câmara de Vereadores. Há casos em que isso é praticamente impossível, pelas despesas que gera de se ter funcionários estáveis. Então, assim, sem estar aí santificando esse presidente de Câmara de Vereadores, no entanto, não me parece que se possa chegar ao grau de reconhecer alguma ineligibilidade. Né? E com isso, eu estou provendo o recurso, senhor presidente. É como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém quer fazer qualquer manifestação de voto, em razão dos votos já lançados na rede, na linha do voto do eminente relator.
Em não havendo, então, proclamando o resultado, recurso 060025555, de São Luís Gonzaga, a unanimidade deram provimento ao recurso ao efeito de julgar improcedente a impugnação e deferir o registro da candidatura. Acórdão publicado em sessão nesta data. Pela ordem, presidente, no encerramento, eu já gostaria de nos associar aí às saudações, parabenizar o tribunal pelo excelente trabalho esse ano, que hoje se coroa com a diplomação de vários eleitos no Estado, e desejar a todos os desembargadores, suas famílias, aos servidores, um excelente final de ano para todos. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, doutor Robson. Também retribuímos ao senhor as felicitações, desejando-lhe um Feliz Natal e um feliz ano de 21, com muita saúde. Muito obrigado. Colegas, observo aqui que nós agora vencemos os pedidos de preferência, então vamos passar para aquele sistema de passar a palavra ao eminente relator para o resultado, e o doutor Fábio Venzon, aqueles processos, doutor Fábio, que se quiser destacar, fica inteiramente à vontade, só nos alertar que o processo será destacado para parecer e julgamento individual. O primeiro deles, então, é o processo 4265, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, sobre uma prestação de contas. E eu passo a palavra, então, ao eminente relator. Está sem som, desembargador Armínio. O voto é no exato sentido do parecer, se Vossa Excelência quiser proclamar o resultado. E sim, é muito importante essa referência. Todos os processos daqui da frente, embora, evidentemente, que o doutor Fábio possa destacar qualquer deles, mas todos os resultados estão na linha dos pareceres do Ministério Público Eleitoral. Então, prestação de contas 4265, a unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 5.679,41 ao Tesouro Nacional. O próximo é um agravo regimental 06002586640 de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e a quem eu passo a palavra. Também, presidente, outro voto na esteira do eminente procurador. Perfeito. Lembrando sempre que os colegas, a qualquer momento, poderão solicitar qualquer destaque de julgamento e nós faremos julgamento individualizado, assim como o Ministério Público. Então, prestação de contas 060258640, a unanimidade negar um provimento ao agravo interno. O próximo é o recurso 060003715, procedência de Taquari, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, a quem eu passo a palavra. Eminente presidente, em primeiro lugar, eu gostaria também de me associar a todas as homenagens prestadas por Vossa Excelência, a saudação a todos os integrantes da Corte, na sua pessoa, e a cada um dos desembargadores. A minha saudação ao doutor Fábio Venzon, que nos acompanhou durante todo este ano, e aos demais integrantes da Procuradoria. Também ao doutor Rogério, na sua pessoa, também saudando a todo esse exemplar quadro de funcionários do nosso TRE e desejando a todos um Feliz Natal, junto da família, dos seus familiares, um ano novo com muita saúde para todos nós, e dizer da alegria de, junto com os senhores, termos superado todos esses desafios trazidos ao TRE durante a realização das eleições, e de um modo muito aguerrido,
com muita responsabilidade, nós conseguimos realmente vencermos a contento todos os desafios que nos foram trazidos. Então, fica aqui o meu registro, né, de satisfação por integrar esse TRE e por tudo que passamos e alcançamos a contento, os desafios e a nossa missão. Com relação ao voto, presidente, é uma filiação que não foi reconhecida pelo partido, não obstante a própria interessado pudesse fazê-lo, o fez tardiamente. E, a despeito disso, transcorrida a disputa eleitoral, houve a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual estou julgando prejudicado o recurso e extinguindo o processo sem resolução do mérito. Esta é a maneira pela qual estou conduzindo a votação do processo. Muito bem. E observo na rede que todos os colegas votaram no mesmo sentido, assim como já opinara anteriormente o Ministério Público. Então, proclamando o resultado 060.003715 de Taquari, a unanimidade, extinguiram o processo sem resolução do mérito, forte no 485, inciso 6 do CPC. Próximo é o recurso 060.074316, procedência São Jerônimo, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, renovando as saudações, também aqui o voto está na linha do parecer do Ministério Público. Eu apenas gostaria só de fazer um registro, que eu acho que é útil isso e meritório. Fiquei muito bem impressionado com a sentença de primeiro grau, e aqui não estou recomendando nenhuma anotação extraordinária, da doutora Carla Cristina Ortinal Siri Santos, uma sentença que, inclusive, foi buscar a doutrina, uma coisa que cada vez está mais rara, um estudo mais apurado e delicado, com citação tanto de doutrina eleitoral quanto de processo civil, a área tão cara para o desembargador Armínio, para mim, para todos nós, de modo que eu quis só fazer esse registro, citar o nome da magistrada, que foi muito cuidadosa na sentença, e eu praticamente reproduzo na integralidade. Estou, então, portanto, votando no sentido de manter a sentença e negar provimento ao recurso. Muito bem. Recurso 060.074316 de São Jerônimo, a unanimidade negaram provimento. O próximo embargos de declaração 060.025926 de Alvorada, relatoria do desembargador Gerson Fischmann, a quem passo a palavra. O senhor podia só repetir, É o nono da pauta, 060.0259, é um embargo interposto pelo Ministério Público. Eu encaminhei o voto no sentido da intempestividade do recurso. Basicamente, há uma sustentação de que não havia juntada de procuração, há elementos suficientes nos autos para demonstrar que esse prazo fluiu e agora está se tentando reabrir a discussão, que é inviável em sede de embargos. Perfeitamente. Observo que todos os colegas votaram na mesma linha. Então, embargo 060.025926 de Alvorada, a unanimidade não conheceram dos embargos de declaração, acórdão publicado em sessão nesta data. O próximo é um acordo extrajudicial, número 060.318746, procedência Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteller, a quem eu passo a palavra. Eminente presidente, renovadas as saudações, e agora apenas complementando os cumprimentos a que me associei anteriormente, quero, com a vênia dos demais colegas, de todos os demais, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos ao longo desse ano, pela condução das eleições de 2020, e pedir ao doutor Rogério que encaminhe o meu abraço fraternal a todos os servidores desta casa. Senhor presidente, se trata aqui, como já dito, de uma homologação de um acordo extrajudicial, de sorte que eu estou votando pela homologação, já que observados todos os requisitos legais e previstos no voto todos os consectários, ou seja, arquivamento administrativo, facultada a reativação em caso do descumprimento, de sorte que está
tudo nos termos legais e merece, portanto, a homologação desse acordo. Perfeito. Então, verifico a unanimidade na decisão. Recurso 060318746. A unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Próximo é uma consulta de número 060053755, no município de Cidreira, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, uma consulta feita pelo município, Cidreira, e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, renovando mais uma vez as saudações, eu estou votando pelo não conhecimento dessa consulta, levando em consideração as disposições do nosso regimento interno, que vedam a interposição de pedidos de consultas no período eleitoral, assim considerado o termo final do prazo para as convenções e a diplomação. Como essa consulta foi formulada no dia 17 de novembro, agora no início de 17 de novembro, exatamente, dia 17 de novembro, estaria, então, subsumida neste período de vedação ao atendimento. Então, estou votando pelo não conhecimento da consulta. Muito bem. Consulta, então, 060053755 de Cidreira, a unanimidade, não conheceram da consulta. Próximo é um recurso 060096632, procedência de Progresso. Relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, reitero todos os meus cumprimentos e homenagens que Vossa Excelência já referiu. Eu estou acompanhando. Aqui é um caso singular até. Eu vou me permitir fazer um pequeno destaque, senhor presidente. Claro. Aqui é uma questão justamente que um vereador doou um mês do seu salário para o combate à Covid. E houve uma representação que Sua Excelência teria se valido do cargo para utilizando benefícios eleitorais. E foi julgada procedente, e no meu voto estou seguindo o lapidar parecer do Ministério Público, estou dando provimento, reformando essa decisão, porque até, diga-se de passagem, nós tanto criticamos os nossos homens públicos, aqui temos um ato que merece elogio. Inclusive, essa doação foi bem anterior ao processo eleitoral. De modo que eu quis apenas fazer esse registro, senhor presidente, que este é um caso em que o agente político se comportou realmente como eu acho que a imensa maioria da população esperava. Então, feito esse registro, cumprimentando o brilhante parecer do Ministério Público, inclusive a sensibilidade de Sua Excelência, meu voto é pelo provimento do recurso, com todos os efeitos propugnados, julgando improcedente a representação. Muito bem, observo que todos os colegas votaram na mesma Senhor presidente, só fazer com o nobre relator, se não me engano, inclusive, foi do recursos dele próprio, né? Não houve nenhum recurso. Com mais razão, então, me associo e elogio a sua postura. Foi recurso próprio dele. Só esse detalhe, senhor presidente. Muito bem lembrado. Muito bem. Então, recurso 060096632 de Progresso, à unanimidade, deram parcial provimento ao efeito de julgar improcedente a ação, absolvendo o recorrente da condenação imposta na sentença. O próximo é o recurso 060100965 de Vista Alegre, a relatoria também do eminente desembargador Thompson Flores, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, aqui da mesma forma, estou seguindo o parecer do nobre representante do Ministério Público e votando pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Verifico na rede que todos os colegas votaram na mesma linha. Então, proclamando o resultado, 060100965, de Vista Alegre, a unanimidade negaram provimento ao acórdão publicado em sessão nesta data. O próximo é o recurso 060098240, procedência de Portão, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, inicialmente endossando os cumprimentos já feitos aos integrantes da Corte,
representando a Procuradoria Regional Eleitoral e servidores. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Tribunal de Justiça. Eu faço na sua pessoa e na pessoa do corregedor, desembargador Armínio, pela brilhante condução dos trabalhos, não só administrativos, como também judiciários, neste ano atípico. Parabenizar também pela tranquilidade com que realizou o pleito eleitoral recém-findo, especialmente em decorrência da desconfiança de parte do eleitorado com relação à segurança sanitária para o exercício do voto. E, desde já, transmitindo parabéns pelo seu aniversário, que está avizinhando. Dia 30, se não me engano, isso. E desejar a todos os colegas e integrantes da Corte, assim como fizemos ontem com o doutor Pumes, extensivo doutor Fábio, seus familiares, e na pessoa do doutor Rogério, um cumprimento e uns votos de Feliz Natal e um ano de início de 2021 com perspectivas melhores, especialmente do ponto de vista de saúde a todos. Este é um caso bem simples, senhor presidente da comarca de Portão, zona eleitoral de Portão, um recurso contra uma sentença que negou a retirada de uma propaganda tida como irregular, onde havia, então, recurso também para aplicação de multa para o caso de reincidência. Fim do período eleitoral, desaparece o interesse do prosseguimento da tramitação do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É assim que encaminho o voto. Muito bem. Então, recurso 060098240, de Portão, à unanimidade, julgaram prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Bem, concluímos a pauta jurisdicional e temos agora aqui um processo administrativo de requisição de servidor. É o 060056920 de minha relatoria, e se trata aqui do pedido de requisição da servidora Shirley Teixeira Magnus, feito pela meritíssima juíza eleitoral da 85ª Zona Eleitoral de Torres. Como os requisitos legais estão todos presentes e há interesse da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral, o meu voto é pelo deferimento do pedido de requisição. Se os colegas todos estiverem de acordo, então proclamamos o resultado. O 060056960 de Torres, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Próxima requisição é da servidora Carmen Andréa Schmidt, feito pela meritíssima juíza de Canela, da 65ª Zona Eleitoral. E também, presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, estou votando por deferir o pedido de requisição. Estando todos os colegas de acordo, então, requisição 060057130, de Canela, à unanimidade, deferiram o pedido de requisição. O próximo e último administrativo é também um pedido de requisição da 60ª Zona Eleitoral do Estado, no município de Pelotas. Requisição da servidora Aline da Silva Furman para atuar naquele juízo eleitoral. Estando presentes os requisitos legais e havendo interesse da Justiça Eleitoral, meu voto pelo pedido de prorrogação aqui, de requisição. Bem, colegas, nós vencemos a pauta. Temos que proclamar
os resultados de ontem. Publicar os acórdãos de ontem. 18, exatamente. Bem, os acordos da sessão de ontem, do dia 17, nós temos para publicar somente o recurso 060-029361 de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Os julgados nesta sessão, e que são publicados nesta sessão, são esses que serão assinados ainda em sessão, inicialmente o agravo regimental 060-022914, relatoria do desembargador Armínio, e o recurso 060-025555, também de relatoria do desembargador Armínio. Temos ainda julgado nesta sessão e publicado nesta sessão os embargos declaratórios 060-025926, de relatoria do desembargador Gerson Fischmann. Temos o recurso 060-046453, de relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. E, por fim, o recurso 060-100965, de relatoria do desembargador Thompson Flores. Colegas, então, chegamos ao final, como já frisado no início da sessão, da nossa atividade jurisdicional nesta Corte no ano de 2020. Mais uma vez, quero renovar a todos as felicitações pela saúde que temos. Vamos esperar que 2021 seja um ano da retomada da saúde e da normalidade das relações, para que possamos exercer a jurisdição eleitoral aqui em sua plenitude, como houve neste ano. Desejo também a todos um Feliz Natal, a todos agora presentes, aqueles já referidos no início da sessão, a nossa assistência, enfim, e dizer que a próxima sessão será dia 21 de janeiro, portanto, após a retomada dos prazos, após o recesso, 21 de janeiro de 2021, às 14 horas. Tá? Agradeço muitíssimo a presença de todos, muito a presença de todos, a nossa assistência, e desejo a todos uma boa tarde e até o dia 21 de janeiro de 2021, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Um abraço. Feliz Natal, bom ano para todos. Tudo de bom.